75R+, quando a vida quebra por dentro. Tem gente que chega a Páscoa leve, em paz, em família, com a alma arrumada. E tem gente que chega por um fio, segurando a própria estrutura como quem segura uma porta, para ela não desabar de vez. Há pessoas que estão ouvindo esse programa sem emprego, sem paz dentro de casa, com dinheiro curto, a cabeça cansada, a dívida apertando, o coração encolhido e uma vergonha silenciosa de não conseguir mais parecer fortes. E o pior é que quando a vida quebra por dentro, quase ninguém vê os estalos. O mundo continua exigindo normalidade e a pessoa vai ficando para trás sem fazer barulho. Meu nome é Mário Farini e vamos ao caso. E se você gostar do que nós produzimos, deixa o like, se inscreve no canal e faz comentários. E vá até o fim, porque na verdade no ICRU eu vou tocar no ponto mais duro e mais libertador desse caso. Recomeço não começa quando a dor vai embora. Recomeço começa quando você decide não transformar a dor em residência permanente. Existem momentos em que a pessoa não precisa de palestra motivacional, precisa de eixo, precisa de alguma coisa que a ajude a não piorar o próprio estrago. Porque há dores que não vêm limpas, elas não chegam sozinhas nem organizadas, elas vêm misturadas. Vêm com preocupação financeira, noites ruins, discussões dentro de casa, problema com os filhos, esposa atormentada, fé abalada, sogra apurrinhando, sensação de fracasso, comparação com a vida dos outros e um cansaço tão fundo que até levantar da cama parece um argumento a favor da desistência. Ai, as noites em claro, com as feiticeiras brandindo todos os problemas juntos na sua cabeça. É insônia. Quando isso acontece, muita gente comete um erro quase inevitável. Quer sair do buraco com um gesto épico, heróico. Quer virar a página num fim de semana, tomar uma decisão grandiosa, mudar tudo de uma vez, fazer da própria dor uma grande cena de superação. Só que a vida real raramente aceita esse tipo de atalho. Na maioria das vezes a reconstrução começa sem heroísmo, sem beleza, sem música de fundo. Gente, ela começa quando a pessoa volta a organizar o que a vergonha bagunçou. E vergonha não é com os outros, é com você mesmo. Por que vergonha? Por que ser vítima? Começa quando responde uma ligação que estava evitando, quando olha uma conta sem fugir, quando aceita uma conversa, quando admite que não está bem, quando pede ajuda, quando volta a tratar o próprio corpo como algo que ainda merece cuidado. E a mente tem que estar sã, com o corpo são. Sem o corpo são, a mente não funciona bem, não decide bem. Esse é um ponto importante demais. Muita gente não sai do fundo porque espera sentir esperança antes de agir. E esperança vem de esperar, não de ação, não de movimento. Mas em certas fases a esperança não vem na frente. Ela vem atrás de movimento, de ação. Primeiro a pessoa anda um pouco, ainda sem acreditar muito. Depois percebe que a respiração melhorou. Depois nota que já suporta pensar no dia seguinte sem aquele mesmo peso. Depois se alimenta. Pouco açúcar, quase nada de sal e dorme à noite, tão cansado. Precisa ficar cansado para dormir, porque o sono recupera a mente, o cérebro. E no dia seguinte ele reflete, analisa melhor, toma decisões melhores. E só então entende que a vida devagar voltou a se mover. O recomeço de verdade também exige que você pare de misturar tudo. Nem tudo que está ferido morreu. Nem tudo que acabou pode ser ressuscitado. As relações que estão machucadas ainda podem ser tratadas. Há ciclos profissionais que já morreram e continuam ocupando espaço, porque a pessoa não aceita enterrar o que já foi embora. Tem projetos que fracassaram. Há versões de nós mesmos que não vão voltar. E isso dói. Mas dói menos do que passar anos tentando reviver o que já perdeu o pulso, o que já se foi. Águas passadas. Aceitar as perdas, minimizá-las, mas aceitar o que já foi.
Por isso eu diria nessa Páscoa que uma das perguntas mais importantes não é como eu faço para voltar a ser quem eu era. Talvez essa não seja mais a pergunta certa. Talvez a pergunta mais honesta seja: o que em mim ainda está vivo? Mesmo depois do que aconteceu, o que quer que tenha acontecido? Porque a gente que sofreu tanto tentando voltar para a antiga forma, que não percebeu que a vida já estava oferecendo outra porta à frente. Eu sempre costumo dizer carpe diem, frase romana antiguíssima, que diz: aproveite o seu dia, porque o passado já foi, o futuro é incerto, mas o futuro é o que você tem. O passado já foi, aproveite o dia. Também é preciso dizer uma coisa que muita gente reluta em ouvir. Em certos momentos, pedir ajuda é uma forma de dignidade, não é humilhação. Quando a alma está pesada demais, o corpo exausto demais, a mente barulhenta demais, insistir em carregar tudo sozinho não é força. Vai te sufocar, vai te afundar. Às vezes é teimosia triste, há dores que pedem escuta séria, apoio profissional, rede de confiança, presença humana. Isso não diminui ninguém. Ao contrário, devolve à pessoa a chance de não desaparecer dentro do próprio silêncio. A Páscoa, no fundo mais humano da palavra, não fala só de alegria, fala de travessia, fala de noite, fala de perda, fala de tempo escuro e fala também de uma vida que insiste em reaparecer quando tudo parecia fechado, encerrado, acabado. Só que esse reaparecimento não costuma entrar brilhando pela porta ou pela janela. Às vezes ele chega cansado, lento, humilde, quase sem voz, mas chega. E você se reencontra e encontra uma porta. Uma porta boa, às vezes melhor do que aquela que se fechou. Verdade nua e crua, desavergonhada, despudorada, sem vergonha mesmo, que poucos falam com a clareza necessária. Recomeçar não tem nada de bonito no início. Recomeçar muitas vezes é humilhante, é lento, é confuso, é cheio de recaída. É acordar sem vontade e mesmo assim fazer o que ainda precisa ser feito. É continuar sem sentir glória nenhuma. E talvez seja justamente por isso que tanta gente desiste cedo demais. Porque imaginou que o renascimento viria com alívio imediato. Quando, na verdade, ele quase sempre começa com disciplina em meio ao cansaço. Regra e disciplina. Vida regrada, disciplinada, recomeçar. Outra verdade é que muita gente não fica presa à dor apenas porque sofreu demais. Fica presa porque começa a se sentir melhor apresentar ao mundo a partir da própria ruína. Quando a pessoa transforma a perda em identidade, o sofrimento deixa de ser fase e vira endereço, que traz a mais sofrimento. É aí que o recomeço trava. Recomeçar é sempre um movimento, é um início, um reinício de sonho, seja de trabalho, seja de vida familiar, seja de relacionamento com a família, com os filhos. Recomeçar é sempre preciso, cabeça erguida, mente tranquila, cuidar do corpo para a mente decidir bem. E o recomeço está sempre aí à frente. Não precisa ser valoroso, brilhante, heróico. Basta recomeçar e aos poucos a vida toma um outro rumo, a vida começa a refazer-se. Você começa a se recompor. E aceite que algumas coisas se perdem durante o caminho. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos, fica a vida. E vida é recomeço sempre, é recomeço eterno. Isso é vida. Que todos tenham uma feliz Páscoa. E se esse episódio de alguma forma ajudou, te disse algo, dá o like, o dedinho não machuca e não dói, não cai. Se inscreve no canal, comenta,
Põe aí nos comentários temas, assuntos, seja de empresa, de negócio, de emprego, que você quer que a gente trate aqui. Ou lendas, pessoas fantásticas que a gente apresenta com uma outra visão. Se você está num tempo duro, difícil, não vou te prometer facilidade, mas vou te lembrar de uma coisa que vale mais do que uma frase bonita. Vida quebrada ainda pode voltar a respirar. Talvez não no ritmo de antes, mas com algum tempo até melhor do que antes. Não na forma de antes, mas ainda assim pode. Lembre-se, depois da tempestade vem a bonança, depois da crise vem tempos bons, depois das dores vem facilidades. Vida é isso, um eterno reconstruir, um eterno recomeçar. Um abraço caloroso a todos e até o próximo Casos e Carreira.